lhe convida para Santa Casa? Me convida e eu vou para casa do homem, né? Quando eu chego lá, ele morava ali numa casa na Getúlio Vargas, onde hoje, há alguns anos, é o IF. A casa do Dr. Augusto Matias era ali, tinha uns azulejos na frente, assim, um cavalo, como se fosse um vaqueiro, uma coisa assim, um boi, que ele também era fazendeiro. Dr. Augusto foi deputado várias vezes, né? Representava a Feira de Santana. Aí Dr. Augusto me disse assim: olha, eu quero lhe convidar para você ser o diretor do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Eu vou tomar posse em dezembro, há poucos dias, como provedor. Durante a semana eu fico em Salvador, dia de sexta-feira eu venho para cá e você é quem vai tomar conta do hospital. Você vira assim para ele: mas eu, doutor? Sim, você, sim, tal. Mas doutor, eu não conheço, tal. Eu disse: não, é você. Eu lhe observei na campanha, fiquei lhe observando e vi que você tem boa laço de amizade com a turma aí que foram candidatos. Você respeita todo mundo, tem muita amizade com todo mundo aí e tal. E eu quero você. Tá bom, doutor, eu vou topar esse desafio. E aí começou uma nova vida, né? Da minha vida. Aí mudou minha vida. Diria que com 6 meses no hospital, as pessoas me procuravam. Eu me lembro, os salários eram atrasados. No primeiro mês eu já paguei no mês, nos meses seguintes eu já antecipava, né? E pagava o povo em dia, direitinho, tal. O hospital foi crescendo, foi evoluindo e as portas foram se abrindo, né? Eu passei o povo de Santa Bárbara, todo mundo me procurava, o povo de Tanquinho, era líder político em Tanquinho naquela época, Cristóvão Cirne Pereira, seu Cristóvão, Josenilda, Paim. E aí comecei a conviver com o povo de Riachão de Jacuípe, o povo de Eliel Martins, aquele povo. O povo de Santo Estevão era seu Ismael, que era prefeito. O povo de Antônio Cardoso era aquele senhor que foi prefeito lá, morava ali na pista. Daqui a pouco eu lembro o nome. O povo de São Gonçalo dos Campos. E aí a gente foi se familiarizando, né? De Serra de Conceição da Feira, João do Feijão de Birimbau. A gente foi se familiarizando, né, com esse povo da região, tornando conhecido, fazendo amizade. E aí, como conheci o povo dos distritos de Feira de Santana, e fui virando político mesmo, né? Virando político. E aí virei político 100%, né? Aí veio a eleição. Sim, mas você chegou a vereador, não é? Isso. Depois você elegeu vereador. Foi aí onde cheguei a vereador, né? 4 anos que eu estava lá na Santa Casa, no Dom Pedro, veio uma eleição e eu me elegi vereador, né? Foi uma votação muito bonita, uma votação gigantesca. E me elegi vereador. E aí, dias depois, Augusto Matias disse que não queria mais ser provedor e me chamou e disse assim: rapaz, me arruma uma pessoa, vamos ver aqui quem é que a gente coloca para ser provedor. Aí eu fui para casa de Faustino. Cheguei na casa de Faustino: seu Faustino, doutor Augusto Matias não quer mais ser provedor. Nessa altura, Faustino era diretor da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, diretor do departamento de DAT, esse DAT significa diretor da administração tributária da Secretaria da Fazenda, de arrecadação tributária da Secretaria da Fazenda. Aí eu fui a Faustino: falei: Faustino, eu queria que você fosse provedor, assumisse a provedoria. Aí Faustino topou, relutou muito, não queria de jeito nenhum, depois aceitou. Faustino depois se elegeu deputado estadual e eu me elegi vereador. Faustino depois era candidato a deputado federal e eu candidato a deputado estadual.
Faustino, no meio da campanha, disse que não queria mais saber de política, que não aguentava muito as pressões normal da política. Então, não quero mais ser político, vou deixar a política, vou renunciar à candidatura. Seria um dos mais votados da Bahia na época, que ele, como estadual, foi um dos mais votados. Mas não quero mais não quero, vou ver aqui se eu vou para o Tribunal de Contas. E foi para o Tribunal de Contas, né, onde viveu o resto da vida como conselheiro, presidente várias vezes. E eu substituí ele na candidatura de deputado estadual, né? Eu substituí, alguns municípios que votavam com ele passaram a me apoiar. E foi uma eleição boa, né? Que eu me elegi, a minha primeira eleição de deputado, eu tive quase 20 mil votos, e teve gente que naquela eleição se elegeu com 8 mil, 9 mil votos. Foi uma eleição muito boa. Eu herdei praticamente todos os votos de Faustino para deputado estadual. E aí, a partir daí, foi manter esses votos pela Bahia fora e ampliar, né? E mantia e ampliava, mantia e ia ampliando essas votações. Cheguei a deputado federal com praticamente 150 mil votos, numa eleição que tem hoje 24, 25 anos já. Então, aí está mais ou menos uma parte da minha história. Isso aí, para quem não conhecia essa história, né? Ficou sabendo agora, muita gente jovem, que o seu Zé Ronaldo, prefeito de Feira, deputado, mas não conhecia essa história, que acredito que pelo menos para mim está sendo inédito. Eu conhecia uma parte, mas não os detalhes da qual você agora revela pra gente. Agora, evidentemente que na carreira da vida da gente, todos nós temos alegrias e decepções. Alegria, a gente, qualquer carreira, a minha, por exemplo, tive muitas alegrias, mas algumas decepções. Essas decepções a gente releva porque a vida, as alegrias a gente guarda, evidentemente, com muito mais lembranças positivas. As decepções a gente releva porque a vida também é cheia delas. E a gente não pode ficar agarrado às coisas que nos magoaram. Mas na sua vida também deve ter tido muitas alegrias, muitas coisas que marcaram positivamente e outras que não marcaram tão bem positivamente. Se você desejar falar daquelas que lhe agradaram ou desagradaram, esse é o momento. Olha, muita coisa me agradou, né? Muitas coisas me deixaram feliz. Eu diria que são infinitamente superiores. Eu me lembro que quando eu fui candidato a deputado a primeira vez, nós fazíamos parte de um grupo político lá em Paripiranga. Nós, que eu digo, os parentes, né? Votavam com um grupo político em Paripiranga. E aí eu me candidatei a deputado e eu fui a Paripiranga e procurei o líder político que morava vizinho à casa de meus pais. E me conhecia desde menino. Então eu fui à casa dele, pedi para ele me apoiar. Eu era um iniciante, né, praticamente na política, e quando eu pedi o apoio dele, eu acho que ele não acreditava que eu poderia ganhar a eleição. E outros diziam que ele não queria que um filho de Paripiranga, além de Faustino, fosse deputado, né? Porque ele queria, ele mesmo, ter as portas abertas com o governo na Bahia, como ele chamava. Lá não chamava Salvador, a gente dizia, vai pra Bahia, né? Era Salvador. E não me apoiou. Não me apoiou. Puxa, rapaz, eu, candidato a deputado aqui em Paripiranga, eu preciso ter voto aqui, né? Nasci aqui e tal. E olha que esse cara era um cara que eu ajudava na campanha dele, né? Eu estava ajudando ele na campanha dele. Aí aconteceu um fato muito bacana. Os adversários políticos me chamaram, né? E aí disseram, se você quiser o apoio nosso, a gente apoia você. A gente acredita em você, a gente tem confiança em você, a gente só quer que você
consiga que aquelas pessoas que têm relação com sua família passem a votar com a gente. E aí eu fui a meu pai e minha mãe e contei essa história, e meu pai e minha mãe eram apaixonados pelo chefe político, né? Apaixonados de chorar se perdesse a eleição. E aí me relutaram, rapaz, em querer dizer que votava nas pessoas que iam me apoiar. E eu me lembro que eu chamei dentro do quarto os dois e disse: como é que vocês querem fazer uma coisa dessa? Como é que eu posso ganhar uma eleição? Aí meu pai acordou assim: meu filho, você tem razão. Você tem razão. Não é você que está brigando com ele, foi ele que lhe deixou. Ele foi uma decepção para mim. A minha vida inteira eu votei nele. O meu filho candidato. E meu pai não era político, né? Mas tinha os votinhos, né? E era ouvido, era um pequeno comerciante, era dono de um mercadinho, uma mercearia e tal. O povo ia muito lá e tal, para conversar essas coisas mesmo. Eu ficava lá, às vezes, menino, escutando. E aí, seu Dilson Barbosa, esse grupo político me apoiou. Eu sempre, nas minhas eleições de deputado, fui muito bem votado lá, tinha minhas votações. Então foi um momento, primeiro um momento de tristeza, quando o cara que eu achava que ia me apoiar não me apoiou, e depois um momento de muita alegria, quando aqueles que eu não esperava me apoiaram. E isso me serviu como lição de vida, né? Isso me abriu portas, porque eu aprendi com isso, né? Essa decisão, eu aprendi que nem sempre aquele que a gente confia abre as portas, né? Outros que a gente não confia abre portas. E eu aprendi com isso que o bom do ser humano é tratar todos com respeito. Tratar todos com educação, tratar todos respeitando as qualidades que cada um tem, porque ninguém é perfeito. Cada pessoa tem qualidades ou defeitos, né? Então, eu não me lembro na minha vida de ter feito vingança contra ninguém, não me lembro da minha vida de ter guardado mágoa no coração contra ninguém, não tenho mágoa contra ninguém, respeito todo mundo, abraço todo mundo, convivo com todo mundo. Então eu acho que a vida nos deu muitos ensinamentos, a vida nos proporcionou muitos ensinamentos. Tomei um susto muito grande uma vez na minha vida. Eu era prefeito de Feira de Santana e era presidente da UPB. Era presidente da UPB e eu estava até fazendo um bom trabalho na UPB, né? Fui o primeiro presidente com recursos da própria UPB. A fazer algo na UPB, obras, essas coisas, né? Então eu comecei a fazer um grande auditório na UPB, saí da UPB com o auditório 95% pronto, com os móveis comprados, ar-condicionado comprado, e eu me lembro que eu, presidente da UPB e prefeito de Feira de Santana, uma agonia danada. Confesso, se eu jamais na minha vida voltaria a ser presidente da UPB como prefeito. Eu acho que toma muito tempo de quem é prefeito e às vezes você se afasta do seu projeto principal, que é a prefeitura, né? Mas foi um prazer, né, ser presidente da UPB, marcar meu nome na história daquela entidade, né? Foi importante. Agora, eu estou contando isso para dizer que eu estava na comunidade de Tanquinho, aqui em Feira de Santana. Era uma missa que tinha lá, era a festa da padroeira, eu era padroeiro de lá, e tinha uma novena. E eu fui lá à noite para participar dessa novena. Então, quando eu estava saindo da igreja, o telefone tocou. E aí eu atendi o telefone, era uma juíza de direito de Feira de Santana. E ela disse assim: é o prefeito que está falando? Eu disse: sim, senhora, é o prefeito. Aqui é a juíza tal, eu estou ligando para comunicar ao senhor que eu acabei de assinar aqui para o senhor assumir a interventoria da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Aí minhas pernas tremeram, né? Bateu bem forte assim dentro de mim. Eu digo: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Prefeito, presidente da UPB,
como é que eu vou dar atenção a essa questão da Santa Casa? Santa Casa estava fechada praticamente, era um movimento muito grande na cidade, pedindo a intervenção, o Ministério Público, numa ação muito forte na cidade na época, muito movimento, as pessoas, a sociedade organizada, então. Eu disse, mas doutora, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu estou sendo prefeito, não sei se a senhora sabe, estou sendo presidente da UPB, como é que eu vou ter tempo para cuidar disso? Ele disse, o senhor me desculpe, eu já assinei, é o senhor mesmo, porque o senhor já foi diretor de lá, já foi provedor, é prefeito, conhece esse sistema do SUS, conhece essas coisas todas e o senhor é quem vai reabrir o hospital. É o senhor que vai fazer isso. Não deu, minha decisão é irrevogável e papapá, que de fósforo, tá. Tá bom, doutora, tá ok, tal. Aí sentei na calçada lá. O que é que você tem, rapaz? Não, um choque aqui que me deram uma notícia e tal. Cheguei em casa, eu disse, oi, Ivanete. Não sei o que é que eu vou fazer. Ela disse, o que é, rapaz? O que é? Você tá nervoso? Tô agoniado. E me conta o que foi. Aí eu contei a ela o que foi. Ela virou para mim e disse, tenha calma, rapaz. Tenha calma, tenha paciência. Desse jeito você não vai nem dormir hoje. Tal. Dormir eu não vou conseguir pegar no sono e tal. Mas tenha paciência, tenha paciência. As coisas depois, amanhã, com calma, você vai ver diretamente o que é isso, o que é realmente isso direito, talvez não seja nem o que é que você esteja pensando e tal. E eu fui, dormir, quem é que dormia? 2 horas da manhã, eu com os olhos abertos, olhando pro teto. Aí Ivanete acorda, olha para mim, você ainda tá sem dormir? Eu disse, estou, rapaz, ô meu amigo, sente na cama, reze, pede a Deus que lhe dê calma, paciência. E assim eu fiz, sentei, rezei e tal. E aí eu fui relaxando e dormi um pouquinho. Acordei, disse, meu Deus, o que é que eu faço? A imprensa toda na porta lá de casa para me entrevistar sobre isso. E eu fui dar entrevista, né, para poder falar, então. E aí fui atrás de pessoas, né, que me ajudassem nisso. Eu me lembro de Antônio Carlos Pinto de Almeida, Tatai. Chamei Tatai para conversar. Chamei Gutenberg Almeida. E mais alguns amigos, né, para me ajudar nessa missão. E liguei para o governador do estado, que era Paulo Soto. Contei a Paulo Soto toda a história. Ele disse, rapaz, eu já soube aqui, já me comunicaram isso. Vamos fazer o seguinte, você faça um levantamento aí o que é as coisas. E Zé Antônio era o secretário de saúde, já avisei a ele que é para ele ir sentar com você e ver como é que vai fazer isso e tal. E aí, meu amigo, ele me ajudou, né? Ajudou. Eu fiz uma licitação pública, coisa que nunca tinha acontecido, licitação pública e tal. Foi feita uma licitação pública para reformar o prédio. Aí eu ia nos Rotaries, nas maçonarias, sei lá, rodei a cidade inteira pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro. Com 4 meses, nós reabrimos o hospital. E aí eu disse, meu Deus, reabriu, agora eu tenho que sair daqui, não tô aguentando, não aguento tanta coisa e tal. E aí chamei um amigo, disse, rapaz, você não quer ser provedor não, cara? Deus me livre. Chamei um segundo amigo. Amigo, eu digo, pessoas conhecidas da sociedade, né? Chamei, disse, rapaz, não quero não. Eu posso até ajudar, mas para ser provedor não, é muita responsabilidade, eu sou auditor, não vou ter tempo e tal, e conversa vai, conversa vem. E aí, rapaz, um dia eu pedi a Deus que me iluminasse, que me aparecesse uma pessoa. E eu rezando e tal. Quando eu, não sei se peguei um jornal, não sei o que foi, tinha uma cara assim, de outrambóide em algum lugar, não sei se era jornal, era uma revista, não sei o que era.
Diotran Borges. Eu digo, meu Deus do céu, deve ser esse homem a pessoa. Aí liguei para o Tran, fui na casa de Diotran e convidei o Tran para ser provedor. Disse, rapaz, você, pelo amor de Deus, você quer? Ele disse, rapaz, me deu um dia para pensar, E aí depois ele, com 3 dias, me procurou, disse, eu vou aceitar, e aceitou ser provedor, e foi feita a eleição, ele tomou posse com a diretoria toda, e graças a Deus o hospital está muito bem entregue, né? Hoje é um hospital referência na área de oncologia para a Bahia toda. É um hospital na especialização de cardiologia, né? Hoje para toda esta região, né? E é um hospital que está funcionando plenamente, um provedor muito dinâmico, né? Que está lá, os seus diretores todos, a mesa diretora, e graças a Deus eu estou lhe contando uma história que me assombrou na época. Nós vamos agradecer a sua presença. Eu tirei essa entrevista hoje, querendo falar muito coisas mais atuais e da sua projeção política, do seu projeto político de vida, mas infelizmente o nosso tempo hoje foi embora, mas já fica aqui o convite para os primeiros dias do mês de janeiro, talvez sua volta aqui, para a gente falar daqui para frente. Tá bom. Para a gente falar daqui para frente, porque a sua biografia para mim foi muito importante hoje, para que todos conhecessem, mas fica aqui o nosso compromisso para depois do seu descanso de final de ano, de Natal, agendar aqui a Canal Bola para a gente saber o que é que Zé Ronaldo pensa para o futuro político, que está bem próximo, porque daqui a 2 anos nós temos eleição, há menos de 2 anos nós temos eleições municipais, né? E o que é que pensa Zé Ronaldo? Quer voltar a ser prefeito de Feira? Vai ensarilhar as armas na política? Não vai? Mas esse é um assunto que, infelizmente, o nosso tempo hoje não vai permitir, e eu quero lhe agradecer, desejar um Feliz Natal pelo respeito que você sempre teve ao nosso programa, à Rádio Sociedade, à Rádio Princesa FM, a nossa equipe, e a gente desejar boa sorte ao senhor, para sua família, né, para os seus correligionários, seus amigos da política, e que 2023 seja um ano de muita prosperidade para Zé Ronaldo. Dilson, obrigado. Você sabe o respeito que eu lhe tenho, né? Um respeito muito grande por sua pessoa, não o radialista, o homem, o cidadão decente que você é, tá? Obrigado. Então, eu tenho muito respeito pelo senhor Dilson Barbosa. Obrigado. Tá? Cumprimentar a Bárbara, que está aqui ali escrevendo tudo para depois botar no site. Ana, que tenho muito carinho. Barbudinho ali. Fernando, meu filho também é barbudinho. Criou barba, a primeira vez que eu vi de barba, tomei um susto. Mas depois a mulher disse que gostava de ver ele barbudo, então eu cavei minha boca. Miro, um abraço a Miro, um abraço a Humberto, que está aqui, que eu conheço há tantos anos, né? Tantos e tantos anos conheço Humberto. Conheço Humberto de 200 mil anos aí e tal. Bicentenário. Ele e a família toda, né? Então, meu abraço a todos vocês, a vocês que estão nos ouvindo, um Feliz Natal e um ano novo de prosperidade, de sucesso para todos. Um abração, um prazer muito grande estar aqui de volta. Vamos a um